Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da prisão do Tagliaferro lá na Itália. Sim, o Eduardo Tagliaferro, que tem participado de várias reuniões com a Câmara, tem participado de várias atividades aí. Ontem deu uma entrevista que a gente vai repercutir aqui também sobre a questão de como que o Judiciário vai continuar com o plano de poder deles, e eu não duvido disso. E agora a gente tem a notícia que saiu nesse momento de que o Eduardo Tagliaferro foi preso na Itália. Não há muita informação ainda sobre exatamente de que maneira, por que motivo, qual o pretexto que ele foi preso lá na Itália, mas é uma coisa muito preocupante isso daí. Isso mostra duas coisas, na verdade. Primeira coisa é que o pessoal que está pensando em se proteger na Itália, toma cuidado, né? A Carla Zambelli está presa também. Aliás, a Carla Zambelli também tem uma preocupação enorme com esse negócio todo aí, porque, de novo, ela foi perseguida, evidentemente, acabou sendo presa, ela está presa ainda, e parece que o Tagliaferro agora foi preso também, mas não sabemos ainda detalhes do porquê que ele foi preso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por RD350 Viúva Negra, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Eduardo Tagliaferro eu vejo como mais semelhante ao caso do Alan dos Santos e o caso do Oswaldo Eustáquio. Ele é um cara que, se teve algum crime, o crime que ele está sendo acusado é o crime de falar contra o Alexandre de Moraes, né? E isso é direito de todo brasileiro, né? Mas ele divulgou informações confidenciais. Olha só, esse caso de você fazer delação de condições erradas, isso é dever do funcionário público. Funcionários públicos deveriam avisar quando seus chefes estão cometendo barbaridades, como ele está fazendo, né? Sigilo profissional é para informações correntes. Então eu fico muito preocupado com essa prisão do Eduardo Tagliaferro. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. E aí surge a hipótese de realmente o Alexandre de Moraes ter alguma ligação com os mafiosos lá da Itália que conseguiram fazer esse tipo de coisa. Não sei como é que foi que eles puxaram essas cordinhas para fazer isso, né? Vamos ouvir aqui, esse cara aqui é um dos advogados do Eduardo Tagliaferro que está falando nesse trecho aqui. Eu vou tocar para vocês o que ele está dizendo aqui. Pessoal, Eduardo Tagliaferro foi levado pelas autoridades italianas. As autoridades chegaram na casa dele, levaram sem nenhum mandado, sem dizer para onde estavam levando. Disseram que estavam cumprindo uma notificação de residência. Isso não existe aqui na Itália, não existe notificação de residência. Não deixaram sua esposa acompanhá-lo. Então ele ligou para os advogados aqui, para o Pier Emílio, ligou para mim, e eu estou indo ver o que aconteceu com ele e logo mais eu vou voltar com as informações para vocês. Então, como você pode ver, o Dr. Fábio Pagnosi é um dos advogados do Tagliaferro lá na Itália. Ele ainda está vendo o que aconteceu, mas o ponto é que levaram ele sem muita explicação, sem muita lógica, né? É claro, é importante notar que a barreira da língua pode ter sido um problema. O italiano é relativamente parecido com o português, mas talvez o Tagliaferro e as pessoas que estavam com ele lá não conseguiram se comunicar corretamente. A informação é que a gente não sabe por quê, qual foi o motivo dele ter sido preso, né? Ele falou alguma coisa de denúncia de residência, não sei o que lá, mas isso realmente não faz sentido nenhum, né? Deve ser alguma coisa que está acontecendo. E olha só o absurdo da coisa, né? Isso aconteceu logo em seguida dessa entrevista que ele deu ontem, né, para um canal aqui no Brasil, falando sobre o judiciário. Vão continuar com o plano de poder. Denúncias indicam ambiente de vigilância interna, pressão sobre servidores e manipulação política nas eleições. Então, essa denúncia aqui do Tagliaferro é uma denúncia muito séria. Aliás, todas as denúncias que ele tem feito são extremamente sérias. Mostram como que a eleição de 2022 não foi uma eleição normal, não estava dentro da normalidade democrática, teve eventos claros de perseguição da direita e, pior do que isso, segundo ele está dizendo aqui, isso vai continuar daqui para frente. Eles continuam imbuídos do interesse de que não, nós vamos ficar no controle e não vai ter alternativa, né? Aqui, ó, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes fez graves acusações em entrevista ao jornal Gazeta do Povo. Ele falou em perseguição política, controle de narrativas e um plano de poder em curso dentro das instituições. Isso eu consigo imaginar. Como eu falo para vocês, eu já trabalhei no TSE, então eu conheço muita gente no TSE. E tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente de tudo quanto é orientação política ali, né, na época que eu trabalhei lá. E segundo ele está dizendo aqui, está havendo uma perseguição dessa coisa agora, né? Segundo o Tagliaferro, o STF se transformou em um mecanismo de centralização de decisões políticas. O projeto, segundo ele,
vem sendo articulado há anos e agora estaria consolidado com apoio interno de servidores e ministros. O ex-assessor descreveu um ambiente de vigilância dentro da corte, relatou que servidores agiam como delatores internos, ou seja, o pessoal esquerdista denunciava fulano que é bolsonarista. Nesse sentido, repassavam informações confidenciais de outros órgãos e empresas para agradar os superiores. Isso era estimulado, né? Ele também afirmou que havia julgamento prévio de pessoas investigadas pelos atos do 8 de janeiro com base em posições políticas. Isso aqui a gente já viu na Vaza Toga, né? Aquela ficha que eles faziam, né? Levantando o passado das pessoas, e o cara lá teve uma ficha negativa porque tinha falado contra o PT em 2018, não sei o que lá. Um absurdo aquilo, né? Segundo ele, figuras como Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira e o próprio Jair Bolsonaro eram alvos prioritários. Tudo que se referia a eles era priorizado como se fosse questão de Estado, né? Moraes é mau, disse Tagliaferro à Gazeta. Não é só autoritário, ele é mau. A lei Magnitsky é pouco perto do que ele representa. Isso não é política, é pessoal, é perseguição, é vingança. Bom, isso eu já falei para vocês. Eu tenho essa impressão também que o Alexandre de Moraes, até pela quantidade de erros que ele comete, ele está numa busca pessoal, numa briga pessoal, né? Ele se sente pessoalmente atingido e com isso busca vingança a qualquer custo. Isso não é uma coisa razoável para um juiz, mesmo que tivesse com um projeto de poder. É mais do que isso, é mais do que um projeto de poder, é vingança pessoal que ele sente, né? E a nova presidência não muda nada, isso a gente já sabia, eu já falei para vocês, ele reforça que já está acontecendo, já falava-se dentro do gabinete de Moraes que ele seria o próximo presidente do Supremo, isso fazia parte da lógica de poder, não do mérito jurídico. Eles vão continuar com o plano de poder, o plano do governo deles, isso ninguém tem dúvida, né? É claro, o que fica mais difícil para o Alexandre de Moraes agora é justamente com a Magnitsky, isso pode assustar os outros ministros que estão no entorno dele, né? Aqui, ó, outra coisa importante que o Tagliaferro colocou, as eleições não serão limpas. Não é só interferência pontual, é engenharia de dominação de narrativa jurídica e tecnológica. Não vão permitir um projeto conservador volte a poder por vias democráticas. Há planos para inviabilizar juridicamente candidaturas que ameacem o sistema estabelecido. Isso é um dos motivos pelos quais o pessoal do Congresso está insistindo no PL da anistia. Tem que ser anistia, porque senão qualquer candidato ao Senado com um pouquinho mais de ligação com Bolsonaro, um pouquinho mais à direita, vai ser automaticamente limado das eleições em 2026, justamente por conta do risco, né? Sem contar o risco de descredenciar o partido, né? Que o Alexandre de Moraes pode fazer. O cara vai estar presidente, o Fachin é o presidente do STF, mas ele está lá no STF, se ele convencer o pessoal. No exílio da Itália, Tagliaferro destacou que está preparado para ser preso ou extraditado. Disse não ter recebido nenhuma notificação oficial, mas relatou episódios recentes em Roma, quando policiais o abordaram. Depois de checarem os documentos dele e de sua família, o liberaram. Se houvesse um pedido real em curso, teria sido ali o momento. Apesar das mudanças, garantiu estar em paz com as escolhas que fez. Quando decidi fazer a denúncia, eu sabia do risco. Prisão, extradição, exílio, tudo isso eu avaliei. Já estou psicologicamente preparado, né? Eu só acho uma pena ele não ter ido para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que nos Estados Unidos ele conseguiria, de forma muito mais tranquila, ficar sem essa interferência do Alexandre de Moraes. Aparentemente, o Alexandre de Moraes, o judiciário brasileiro, conseguiram mover algumas peças na Itália para anular lá também essa justiça, né? E é curioso isso, né? Porque os advogados da Zambelli relatam que os juízes italianos não acreditaram que no Brasil o Moraes é juiz, vítima e vítima no mesmo processo, né? O processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que só existe na cabeça dele. Um dos motivos pelo qual ele diz que é tão séria a coisa é porque ele teria sido a vítima desse caso, uma das vítimas desse caso. Mas se ele é vítima nesse caso, a primeira coisa que ele deveria ter que fazer é fazer suspeição, é sair desse processo. Ele não pode julgar esse processo. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? No caso do aeroporto de Roma, durante toda a fase de investigação, ele atuou como juiz do processo, né? Toda a fase do inquérito, né? E tudo bem que, na verdade, na hora do processo, né, ele passou isso para o Toffoli que foi o juiz do processo no caso lá do aeroporto de Roma. Mas a verdade é a seguinte, o Alexandre de Moraes, durante a fase de inquérito, já é um absurdo. E no caso do golpe, ele continuou mesmo na instrução, mesmo no julgamento. Ele foi o voto relator do processo, de um processo em que ele supostamente seria uma das vítimas. Isso é uma coisa que em qualquer jurisdição do mundo o pessoal vê como absurdo, né? E agora parece que o pessoal, o juiz lá na Itália tá vendo que, pô, peraí, tem um negócio errado nessa história, né? Tem uma coisa que não faz sentido nisso daqui, né? Não estou nem acreditando nesse papo, mas é facilmente verificável isso tudo que ele está sendo feito, que está sendo falado, né? Então, talvez o que aconteceu aqui foi isso. Alexandre de Moraes foi à Itália, preparou os juízes com a narrativa deles, mas o pessoal vai perceber que a narrativa deles é a narrativa errada no final das contas, não corresponde à verdade, né?
Enfim, muito preocupante esse negócio da prisão do Eduardo Tagliaferro. Como a gente viu aqui na entrevista dele de ontem, ele estava preparado para isso, ele achava que isso iria acontecer em algum momento, mas ainda assim é uma coisa bastante estranha, né? Vamos ver o que vai surgir disso daí. Assim que tiver novidade nesse assunto, a gente fala mais aqui no canal, mas é sem dúvida alguma mais um ato autoritário do Alexandre de Moraes, mais uma preocupação muito grande disso daqui, né? Principalmente é importante notar, se isso que ele falou aqui é verdade, a gente vai ter um problema realmente, né? Se eles têm planos de destruir a direita nas eleições de 2026, bom, a democracia nossa, que já está toda comprometida, simplesmente fica sem saída, meu amigo. A saída do Brasil vai ser o aeroporto mesmo, não vai ter outra alternativa não, porque isso aqui vai pro buraco com o Alexandre de Moraes fazendo questão de quebrar a democracia brasileira. O lado positivo disso é que não vai restar dúvida para ninguém que se trata de uma ditadura. Entramos num processo de Venezuela. Lembra que a Venezuela foi exatamente assim, o Hugo Chávez com o judiciário tomando todas as decisões, acabando com os partidos políticos e destruindo toda a democracia na Venezuela. Infelizmente, a gente falou, né? A gente avisou, né? 2022, olha só, é a chance que a gente tem. O pessoal fez o L, não, que vamos fazer o L porque o Bolsonaro fala palavras ruins, o Bolsonaro imita doente, não sei o que lá. O que pode ter de ruim no Lula? E agora, a gente avisou, vamos virar uma Venezuela. Pelo visto, se isso daqui se confirmar, que a eleição, eles já estão preparados para a eleição do ano que vem, para manipular a eleição do ano que vem, como manipular o anterior, e mais ainda, né, com eliminação de candidatos e coisa e tal, não vejo saída não. E é claro que nessa perseguição ao Tagliaferro, o Alexandre de Moraes teme muito pelo que ele ainda tem de informação, porque ele certamente ainda tem muita informação para passar, mas também ele quer dar um recado para os outros funcionários do TSE e do STF que podem ter a mesma ideia, que podem estar igualmente chateados com a situação lá com essa autoridade do Alexandre de Moraes, com essa ditadura do Alexandre de Moraes e queiram falar sobre isso. Então ele está dando também um recado nesse caso, daí o desespero dele de tentar fazer a extradição dessa pessoa de qualquer jeito, tentar tirar o Eduardo Tagliaferro, tentar calar o Eduardo Tagliaferro de qualquer forma, né? Vamos esperar pelo melhor, vamos ver o que vai vir aí de resultado do advogado. O advogado está correndo atrás para entender o que está acontecendo lá. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final.